Ai, Lorena, aos 45 do segundo tempo, eu chegando aqui com o último slide que eu não tinha visto e estudei agora. Slide 4 de Ingrid, que ela deu também semana passada, junto com liquidação de sentença, e que eu não tinha visto. O slide trata sobre execução de título extrajudicial para pagamento certo, ou seja, quando tem um valor fixado, já está certo aquele valor. Aí ela traz primeiro, de novo, a explicação de execução, que é reter os bens do credor, expropriação, para satisfazer o crédito do credor. Execução de título extrajudicial, porque a gente estava vendo todos referente a título judicial, quando se inicia com processo dentro de uma comarca civil, né? Por exemplo, dentro de um juizado civil, de um juízo civil. Então, nós temos a prestação de um valor monetário ou em moeda nacional. O Estado atua para desapossar bens do devedor, ou seja, para pagar ao credor, satisfazendo. É um processo autônomo, independente e é usado sempre que o devedor se recusa a satisfazer de forma voluntária a obrigação que tinha para com o credor. Vou até corrigir que eu coloquei devedor, mas é para com o credor. E neste caso, uma quantia certa, ou seja, é um valor já fixado que ele já devia, mas que ele se negou a pagar voluntariamente. Aí nós temos as fases da execução desse título extrajudicial. Postulatória, que a gente inicia com a petição inicial e a citação do executado, porque ela é extrajudicial. Nós temos, por exemplo, um cheque, uma nota promissória, algo do tipo, mas que o devedor se recusou a pagar, então a gente faz com que ele vire algo judicial, porque a gente só precisa que seja executado. E quem executa, como eu já disse nos vídeos anteriores, quem executa é o juízo de primeira instância. Tanto é que, inclusive, tem uma questão parecida com que tem isso nas alternativas na revisão que ela passou para a gente. Aí, a segunda fase é a instrutória, que é a identificação e apreensão de bens do executado. Expropriação, que é a conversão de bens em real. E decisória, que é o pagamento ao credor mais a sentença de liquidação. Primeiro ponto, nós iniciamos, com a petição inicial e o título executivo, que vai ser a prova, o documento. Se não há título, não tem como provar que o devedor me deve. Ou seja, se for um contrato boca a boca, não tem como fazer, porque não tem um título que comprove que ele me deve. Ou seja, sem título, sem execução. Artigo 798 e 799, cumulado com 319 do Código do CPC, né? Na petição inicial, o credor tem que deixar claro quanto, é devido a ele. Ele vai fazer um cálculozinho, indicando, e também deve indicar os bens que podem ser penhorados. Aí no débito atualizado, que ele tem que dizer na liquidez mais ou menos quanto lhe é devido, porque nós temos a possibilidade do réu ser cobrado judicialmente, e ele já pagar em 3 dias úteis. Então, o credor deixa claro e indica os bens que podem ser penhorados, observação do artigo 835, e a demonstração do débito atualizado, ou seja, a liquidez do débito, que é o valor principal mais correção monetária, mais juros de mora, que normalmente é 1% ao mês, isso a Ingrid deixou claro na sala, que é 1% ao mês, multa contratual e honorários advocatícios. E como é que eu vou saber os honorários advocatícios? Honorários advocatícios, eu vou falar sobre ele mais lá embaixo um pouquinho. Antes disso, nós temos umas observações. Sobre a penhora, é observar a menor onerosidade para o devedor, que é aquela partezinha que a gente já viu nos outros vídeos também.
de que deve ter, tem que visar algo que seja tanto benéfico para o devedor quanto para o credor, porque não só pode prejudicar o credor e não pode só prejudicar o devedor e não satisfazer o devedor, por exemplo. E é uma referência, deve ser analisado caso a caso, porque às vezes a pessoa já tem um dinheiro no banco, então a gente não precisa penhorar, né? Petição inicial, mais os documentos que comprovem a dívida. O juiz avalia, caso esteja incompleta a petição inicial e os documentos, poderá fazer a emenda à petição. Ele pede que você faça a emenda à petição no prazo de 15 dias, também úteis. Se não é feita essa emenda ou não há manifestação, a petição será indeferida. Juiz examinou, né, tudo certo, o réu vai ser citado, ou seja, o devedor vai ser citado em 3 dias e conta a partir da citação equivalente, ou seja, normalmente a partir de colocado lá nos autos, que o réu já foi citado, que ele assina e vai lá para os autos. A parte dos honorários advocatícios. Como é que eu vou saber quanto é os honorários advocatícios? Serão previamente colocados na hipótese do devedor efetuar o pagamento. Inicialmente serão de 10% do valor da causa, né? Que serão reduzidos à metade, ou seja, 5%, caso o devedor quite a dívida nos 3 dias que lhe é ofertado. Ou podendo chegar a 20%, ou seja, dobrar, quando rejeitados os embargos do devedor e para com o trabalho do advogado. Trabalhou muito, beberes, pode estar uns 20%. A citação pode ser por qualquer meio previsto lá no CPC e pode incluir a possibilidade de penhora, avaliação, que foi o que a gente já falou lá em cima. Em regra, é feita por oficial de justiça por causa dessa parte da penhora e pode começar a contar da juntada aos autos, de que a pessoa foi intimada a partir de que junta aos autos, dizendo que ela foi intimada, ou da efetivação da citação. Como tem a hipótese que eu agora da citação incompleta. O que seria? Nós temos 2 hipóteses de citação incompleta. Citação incompleta, encontrar o citado, mas ele não tem bens. Eu encontrei ele, sei onde ele está, mas ele não tem com que pagar a dívida. A possibilidade de prescrição intercorrente, que é aquela suspensão por 1 ano, também da prescrição, né? E depois o arquivamento do processo, já que não tem bens, não tem como ele pagar. Ou a segunda hipótese, que encontra os bens, mas não encontra o executado. Então, o oficial não pode penhorar diretamente os bens. O que ele faz? Um arresto daqueles bens, né? Para que ele não consiga se desfazer daqueles bens. Aí, o executado, ou seja, citado, pode fazer o quê? Ele pode pagar a dívida nos 3 dias. Ele pode apresentar embargos à execução, que a gente já viu nos outros vídeos. O pedido de parcelamento judicial, ou seja, ele quer pagar, mas ele quer pagar parcelado. Ficar inerte, ou seja, não dizer nada, tacar o foda-se. E opor execução à pré-executividade. O que é isso? O devedor foi citado, mas ele tem certeza que ele pagou aquilo ali, que ele não é mais devedor. Ele acha que é algo que, por exemplo, o credor está na fé, né? Está utilizando o título que ele tinha assinado, mas que ele já pagou aquele título e não tem o que pagar mais. Então, ele demonstra a ilegalidade daquela execução. Aí nós temos o exemplo prático. Imagine que a empresa está sendo executada por um título prescrito. Ao invés de pagar, penhorar bens ou esperar ser citada para embargar, ela pode apresentar a exceção de pré-executividade, pedindo o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução. Ou seja, o título já prescreveu. Ou eu já paguei, eu só é provar que a ilegalidade da execução, a extinção e tudo mais, e o devedor estará na paz. Tchauzinho.